E aí, meus queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe. Estamos num episódio especial sobre burnout no Quebra da Quinta Parede. Dessa vez, hoje não vai ter nenhum roteirozinho, nenhuma coisa bem especificada a respeito. São mais palavras que eu vou jogar pelo ar e que talvez não vai trazer nenhuma espécie de solução, porque não tem o que se solucionar, me entende? Basicamente, são palavras que vêm no meu pensamento. Mas vamos começar a respeito desse tema. Por quê? Porque como a gente está nesse período de pandemia, pelo menos onde eu tô, a gente está usando um sistema híbrido. Então, pelo menos é possível, como posso dizer, de fazer as coisas. E basicamente você tem que fazer por esse meio termo entre casa e sair para trabalhar só em algumas ocasiões. De início eu até pensava fazer isso de uma forma muito produtiva, de fato. Eu pensava em fazer isso de uma forma muito boa. Até que chegou um momento em que, de tanto trabalhar, eu me senti muito cansado, muito esgotado. E esse foi só o primeiro, digamos assim, sintoma. Tempos depois, o que eu senti mais foi justamente essa coisa do burnout. Né, que basicamente burnout é você estar superaquecido com relação às coisas, como se fosse um computador quase pifando, né, de tudo ficar quente, um vulcão quase entrando em erupção, e você fica assim com seus sentimentos. Né? E isso é devido a muitas incertezas, devido a muitas coisas passando pela sua cabeça, né? Combinado com esses tempos de pandemia. Porque antigamente, antes de começar essa pandemia, eu conseguia mesclar os trabalhos que eu tinha com relação aos trabalhos comuns que existiam na faculdade. Então era possível eu mesclar as coisas, sabe? Era possível separar as coisas. Mas com a pandemia, né, já depois dela, ficou muito diferente. Não tinha mais uma diferença de você só estar na sua casa para descansar, para relaxar e tudo mais, né? Não pensar em mais nada, porque tudo tem que ser feito aqui. Não tem mais um ambiente da qual você possa ir ficar e depois você possa ir relaxar. E isso fez muita diferença, porque quando eu entrei, muita coisa boa aconteceu. Né? Contratos aconteceram, propostas também aconteceram, só que isso também tomou um sacrifício do meu tempo, que foi justamente fazer trabalhos e coisas durante, por exemplo, Natal e Ano Novo, ficar o tempo inteiro assim, trabalhando direto. E acredite, desde quando eu retomei as atividades, que foi em agosto, até os dias atuais, eu não tive nenhum tempo de descanso. Literalmente nada. Quase zero. Poucas vezes aconteceram, acho que dá pra contar no dedo. Hoje nessa semana que eu não tive nada pra fazer. Todos os outros era sempre trabalhar, trabalhar e trabalhar. E realmente eu havia botado isso na minha cabeça. Porém, né, eu já cheguei à conclusão de que depois de uns 6 meses fazendo isso, eu já estava esgotado. Ainda estou esgotado. E com isso, o burnout vem com mais frequência. O cansaço vem com mais frequência. E mesmo quando você descansa, você se sente assim, arrebentado. Né? E não dá vontade de sair, não dá vontade de ir pra nada. Que é basicamente essa vontade que eu sinto. E é uma coisa muito comum no mundo do cinema, como vocês já viram em diversos episódios que eu já coloquei. É muito comum essa indústria ser muito pesada, ser muito. Te influenciar muito a nível mental, a nível psicológico, a nível emocional. E muitas coisas acontecerem. Isso não fica somente num caso de Hollywood, isso acontece em qualquer parte da indústria de filmes assim, indie, underground, que não tenha muito orçamento, até esses grandes filmes de orçamento. Porque é assim como a indústria funciona. E isso daí é uma experiência mais pessoal do que eu tenho, né? Quando eu vejo quando vocês ouvintes pedem os temas, né? Eu pesquiso a respeito, eu vejo muita coisa em comum que existe até hoje na indústria, né? E uma delas é justamente essa questão do estresse emocional. Muita gente passa por isso, muita.
Eu entrei recentemente num programa pra... E chama aqui programa de counseling, mas é tipo uma espécie de terapia que você faz pra você justamente ver o que você está passando e ver alternativas para você melhorar. E eu só tenho direito a fazer de 6 a 8 sessões, não posso fazer mais do que isso. Por quê? Porque tem muita gente que está na fila para ser atendida, tem muita gente mesmo. E os casos são vários, mas muitos se relacionam a isso. O estresse de você trabalhar muito, né? Existe um episódio muito especial que eu não sei se eu já falei, agora eu não me lembro de cabeça, mas que eu adoraria falar muito, que é o episódio sobre o Heath Ledger. Porque muita gente pensa que o Heath Ledger morreu de uma overdose de drogas, do tipo, eu vou me drogar e vou me matar. Mas na verdade não. A principal causa da qual ele morreu foi pelo excesso de trabalho. Essa foi a razão. Foi o excesso de trabalho. Por quê? Porque ele fazia projeto atrás de projeto, atrás de projeto, atrás de projeto. Pra vocês terem noção. Ele fez um filme australiano chamado Candy em 2007. No meio da produção desse filme chamado Candy, ele acertou as contas para fazer o Coringa do Batman Cavaleiro das Trevas, né, o Batman Dark Knight. Depois que ele fez o Batman Dark Knight, ele já estava conversando para fazer dois tipos de filme. Um filme bem mais... de um orçamento mais baixo, que era uma espécie de autobiografia dele, que só recentemente foi sair, e um outro chamado O Gâmbito da Rainha, The Queen's Gambit, que você vê hoje na série da Netflix. Ele estava acertando justamente para fazer esse filme com a atriz na época Ellen Page, né? Hoje é Ellen Page. E nesse meio tempo ele estava se sentindo muito cansado, porque ele estava trabalhando muito, ele estava se esforçando muito, e ele achava que as coisas não estavam boas, não estavam perfeitas, né? E olha que entregou uma baita de uma atuação em Coringa, isso a gente não pode reclamar. E de repente ele tomando muitos remédios para dormir, simplesmente tomou um desses e deu efeito. Deu o efeito indesejável e acabou morrendo. Foi basicamente isso que aconteceu. E historicamente, muitas pessoas morreram com relação a remédios de sono, né? Michael Jackson morreu assim, Brian Epstein, empresário dos Beatles, morreu assim, né? Elvis Presley morreu assim. Então você vê que não é uma coisa tão fora do comum. Aliás, o Elvis morreu por excesso de trabalho. Tá fazendo muito show. Ele tá fazendo muito show e muito filme. E na indústria isso é muito comum mesmo. Por exemplo, eu fiz antes um áudio inicial pra falar desse tema, só que eu decidi esperar mais um pouco. E aí na semana eu tava fazendo várias documentações, porque eu sou um produtor, e produtor tem que fazer vários tipos de documentos. E cara, tipo, eu fiquei 3 dias resolvendo documentações muito pesadas. Desses 3 dias, eu acho que só um que eu dormi 2 horas. Total, 2 horas de sono. De resto, os outros 2 dias, eu não dormi. Eu passei manhã, tarde, noite, madrugada, começo do outro dia, assim, trabalhando direto. Né? Quando foi o último dia que eu terminei essas documentações pra mandar, eu dormi 4h26 da manhã. Foi numa quinta pra sexta-feira. Na sexta-feira, 4h26 da manhã eu dormi. Aí eu só liguei pros meus pais. Aí eu falei, olha, eu vou ter que dormir de novo. Eu não tava me sentindo bem. Dormi. Eu só fui acordar 7 da noite do outro dia. Eu não quer dizer, eu fui acordar 7 da noite do mesmo dia. Dormi de novo. Só fui acordar no outro dia. Foi assim. E até agora eu tô sentindo o efeito do negócio. E é muito comum você usar remédios, você usar drogas, você usar alguma coisa que seja, fugiu a palavra agora, tipo psicoafetivo, psicoterapêutico, pra você se sentir estimulado a fazer a coisa. É sério. É muito sério. Tem uma amiga minha que ela toma 3 ou 4 garrafas de Red Bull quando ela tá gravando. Você tem noção. Pra ver se ela aguenta a energia, né? E teve uma outra história, essa história é meio cabulosa. Mas eu era assistente de direção e tava com um amigo meu. E esse amigo meu, ele ficou uns 4 dias sem fumar maconha. Exatamente. Canabidiol. Querido canabidiol. E aí eu tava no estúdio, né? De repente ele chega pra mim assim. O garoto é moreno. Ele chegou com a pele pálida, com a mão tremendo. E ele falou assim, Felipe, eu tenho que fumar.
eu tenho que fumar. Ele falou mais ou menos assim com essa voz. Eu falei, caraca, moleque, vai morrer aqui. Vai pra lá, fuma, volta. Mas não passa mal, porra, não morre, pelo amor do Pai de Santo. Aí eu me lembro que eu fui até com ele pra ver se ele usava, né? Se ele usar o mais rápido possível. E depois disso voltar pro estúdio. Ah, quem quer saber de leis do local onde eu moro, né? O Canadá inteiro, seja, não sei se você sabe, mas maconha é permitido. Então, não se preocupe com relação a isso. Que ele teve que usar, porque ficou 3 dias sem, a gente trabalhou direto, a gente fez. Em 72 horas a gente fez 12 filmes, pra vocês terem noção. Então vocês imaginam a quantidade de coisas que ele tava sentindo, né? E burnout é muito comum. Muito mais comum do que vocês pensam, né? A indústria cinematográfica, como vocês estão sabendo em algumas histórias aqui, ela é uma indústria da qual você realmente passa por muitos perrengues. Passa muito. É gratificante quando você vê a sua obra exposta, muitas pessoas veem, ou até mesmo poucas pessoas veem. É gratificante quando você recebe feedback disso, mas em muitos casos pode ser uma coisa demoníaca. Então é preciso tomar muito cuidado a respeito disso. E o tema principal de eu falar disso foi por causa do leve atraso que teve no episódio passado. E aí estávamos conversando a respeito, né? Público mesmo. Né, não foi nenhum chat privado ou coisa do gênero. Eu e a Gabriela, ela me falou as coisas dela. E eu pensei, poxa, eu sinto a situação dela porque eu também passo por isso. E é um áudio, eu acho que é muito importante para qualquer um que esteja escutando, para qualquer um dos ouvintes, né? Me lembro de um dos ouvintes terem comentado que no ano passado ficou sozinho na época do Natal e que estava escutando o podcast nesse meio tempo, e isso me trouxe uma felicidade muito enorme, né? E por mais que o público não seja tão grande assim, é muito bacana escutar o feedback de todos, porque faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Esse projeto aqui é um dos únicos que eu faço de fato de coração, né? E não que nos outros também eu não faça, mas os outros eu tenho minhas limitações a respeito, né? Mas infelizmente é o ganha-pão, então tem que fazer. Mas de resto aqui eu gosto muito de fazer parte desse episódio, porque dá essa liberdade de se falar a respeito de diversos temas. Principalmente esse que eu tava como eu posso dizer, eu tava com vontade mesmo de falar a respeito, né? E é um tema assim completamente livre. Quem quiser comentar depois, poxa, fica muito à vontade. E também precisa ser de fato muito falado e muito discutido, porque cada pessoa teve determinado tipo de reação. É como eu falei, eu tive o burnout por incertezas, por saber como é que vai ser o meu futuro na indústria, como é que vão ser as coisas a respeito do futuro, se o teu projeto vai acontecer, se o teu projeto não vai acontecer, se o pessoal vai aceitar, se o pessoal não vai aceitar, se eu estou num bom nível a respeito do meu trabalho, né? Perfeccionismo, porque todo artista trava uma batalha eterna contra o seu próprio perfeccionismo, contra o seu próprio ego. Então esse tipo de coisa, especialmente quando você está assim, né, num ritmo muito acelerado com relação à vida, então, isso daí isso pega muito. E uma grande dica que eu dou pra vocês é, não que trabalhar seja ruim, mas saiba realmente balancear as coisas. Porque se você foca somente no trabalho, por exemplo, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo de jeito nenhum, porque você tem que ter um tempo pra relaxar, você tem que ter um tempo pra passar o tempo mesmo, sabe? Um tempo pra passar o tempo é essencial, sabe? É muito essencial pra você descansar, pra você relaxar, porque o teu cérebro não é um computador, o teu cérebro não é uma máquina, né? Você não é um robô, você é um ser humano, uma ser humana. E é muito importante você ter esse tempo pra descansar, pra ter esse tempo pra relaxar tudo que existe sobre você. No trágico episódio da Marilyn Monroe, né? Vocês bem conhecem, ela queria muito sair dessa vida de artista e queria morar numa cidade pequena, porque ela não estava mais aguentando conviver com a sua própria imagem. E ela estava se sentindo muito mal porque os homens não haviam de um modo a ser respeitada como uma pessoa que ela merecia ser. Ela sempre foi vista como uma espécie de objeto.
E isso foi muito ruim, né? Principal e que foi assim, arrebatador foi aquele relacionamento quase que triplo que ela teve com. Porque foi pouco tempo, né? Que ela teve com o Frank Sinatra, o Kennedy e o Marlon Brando. Foi pouco tempo. Mas eles eram os amigos, né? Como eram considerados amigos dela. Os caras não estavam interessados realmente numa amizade. Eles estavam querendo ficar com ela, querendo pegar ela. E ela simplesmente deixou por causa da época, né? Da época que existia, né? Desse patriarcalismo existente na época, especialmente na indústria, né? Na indústria e no mundo das celebridades. E isso afetou muito mais as questões que ela estava passando. Porque combinado com os tratamentos psicológicos dela aqui, né? Vale dizer a verdade, não era o melhor dos tratamentos, que era tomar remédio e beber pra caramba, né, tomar barbitúrico e beber pra caramba. Isso acabou prejudicando muito a vida dela. Com isso, de tanto ela cair na bebida, ela infelizmente faleceu. E muita gente que é considerada celebridade passa muito por isso, né? E não somente, né? Muita gente que é da indústria passa por isso. Por uma outra história para finalizar, e isso se importa muito com a relação a leite para você trabalhar e tudo mais, né? Porque aqui existem, né, o horário de trabalho, o horário que você tem que entrar, o horário que você tem que sair, porque antigamente não existia. Me lembro muito da história de um cara que ele era daqui, e ele não existiam essas leis. Ele trabalhava muito e dormia pouco. Pois bem, num dos últimos dias de trabalho dele, né, ele não era, nesse caso aí, celebridade não, ele era de uma parte da equipe de produção, só faz memória a equipe de luz. E ele tava voltando pra casa dele, depois de um dia de trabalho, só que já tava tão esgotado, mas tão esgotado que ele dormiu no volante. O carro dele se espatifou e ele morreu. E essa é a parte mais importante, sabe? De você ter o seu tempo de descanso. Porque se você não souber fazer esse balanceamento das coisas, o seu corpo vai sentir, você vai sentir, todo mundo vai sentir, e isso vai ser prejudicial. Falo isso também por mim mesmo. Então é muito importante falar sobre esse tema. É muito importante falar sobre isso. É muito importante falar sobre depressão. Não somente no Brasil é muito comum ocorrer em setembro ou setembro amarelo. Né? É muito importante falar sobre todas essas coisas das quais passamos, né? Como a depressão e a ansiedade, porque senão você fica afoito com isso e você não tem para quem falar. Então, esse é meu tema e espero que tenham gostado. Tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.